depois que as pessoas tomaram a conscientização, né, dos traumas delas, dos problemas que elas têm no passado, tiveram no passado e que estão trazendo as consequências na vida adulta, quais ferramentas ela pode usar depois de ter trazido a consciência dos problemas? O que ela pode fazer na prática? Eu tenho uma frase, eu não, né? Eu uso uma frase bíblica que diz assim: conheças a verdade e a verdade vos libertará. O problema é que enquanto eu não conheço a verdade, a gente é prisioneiro de uma ideia, de uma crença que a gente carrega. Eu sou uma ideia, a ideia de dor que eu tenho a respeito de abandono, a respeito de não amor, a respeito de rejeição, né? Então todo mundo carrega essa sombra, todo mundo carrega uma ideia de sombra, uma ideia de dor, tá? Por que eu digo ideia? Porque de fato não é, né? Ah, meu pai me abandonou. Não, seu pai não te abandonou. Talvez seu pai não tivesse tempo de cuidar de você do jeito que você, criança, gostaria, né? Ah, não, tá bom. De fato, meu pai foi embora, né? Mas aí a gente pode chamar isso de abandono, mas o seu pai teve as razões dele para ir embora. Sua mãe teve as razões dela para não ficar com você. Recentemente, né, num dos namastês, uma pessoa falou: ah, quando eu era criança, meu pai se acidentou, meu pai ficou 1 ano, né, com problema na perna, e minha mãe me deixou com a minha avó. E aí a ideia de abandono, que minha mãe não quis cuidar de mim. Não é que minha mãe não quis cuidar de mim, né? A minha mãe só não pôde cuidar de mim, porque ou ela cuidava de mim ou cuidava do meu pai, porque não dá para cuidar dos dois ao mesmo tempo. Em algum momento ela resolve, mãe, né, ou vó, cuida para mim do meu filho enquanto eu cuido do pai, tá? E aí a criança cria uma ideia de abandono. Criar a ideia de abandono, o que eu vou fazer? Eu vou tentar provar para o mundo que eu mereço ser amado, né? Então essa é a prisão que a gente vai se enfiando. Em algum momento eu começo a ter a consciência, né? Eu começo a conhecer a verdade, eu começo a ter a consciência de que, porra, foi isso aqui. Isso não... A Jung tem uma frase que diz assim: enquanto eu não torno consciente aquilo que está no meu inconsciente, enquanto eu não trago a consciência aquilo que está no meu inconsciente, quem faz as escolhas para mim é o meu inconsciente, e a gente chama isso de destino. Então, para não ser o abandonado, e essa pessoa, ele é o quê? Ele é o provedor, ele é o cuidador. O tempo dele está cuidando de alguém, o tempo dele está fazendo para alguém. Só que é demais, é demais. Na ideia de abandono, eu tenho que estar cuidando de todo mundo. Eu fiz uma dinâmica com essa pessoa no Namastê, quando ela ouvir, ela vai lembrar disso, né? A gente estava conversando disso, eu falei, nesse Namastê do final de semana, eu falei para ela, fica em pé, vai, vamos, tá bom, nós dois precisamos conversar, né? Até onde você vai, né? Para conversar, para manter o diálogo. E ele veio e colou em mim. Eu falei assim, eu vou além. Eu falei, então, só que quando você chega nesse nível, eu me afasto, porque para mim é demais. Então, na sua dinâmica, você quer cuidar, você quer fazer, você quer dar amor, você vai lá na frente do tipo, para mim é demais. É importante modular um pouquinho, mas essa é a construção egóica que ele vai criando. Na iminência de não ser amado, eu dou muito amor. E aí, tanto é que ele cria uma lei pessoal, né? Nós já falamos de lei pessoal aqui. O meu amor faz mal aos demais. É demais, o amor dele machuca, porque ele avança muito o sinal. Baseado no quê? Numa dor que tem lá atrás. Ok, ele sabe ser isso aqui, ele sabe ser dessa forma, ele não sabe ser diferente, mas quem é que está fazendo isso por ele? O inconsciente dele. Inconscientemente, eu criei um padrão, uma estratégia, e ela funciona. Lá atrás, quando o pressuposto de PNL, uma pressuposição básica de PNL, ela diz assim: todo comportamento, quando foi aprendido, foi útil. Quando eu aprendi um comportamento, naquele momento ele era útil. Hoje, adulto, não é mais, mas eu não sei um novo comportamento, eu sei ser isso. Porque eu fui treinando, eu fui validando, eu fui experimentando, eu fui modulando, mas eu sei fazer isso. Eu sei fazer dessa forma, então meu ego está estruturado para ser dessa forma. Não é porque eu descobri isso que eu vou mudar, porque o meu ego vai resistir, existe uma resistência do ego, o meu ego vai brigar. O meu ego, ele não quer perder o poder, não quer perder o controle, né? Uma analogia do ego com o jogo de xadrez, né? Uma das premissas do jogo de xadrez é o seguinte: você se torna mais esperto quando joga com alguém que é mais esperto que você. Esse é o ego. À medida que eu vou aprendendo novas coisas, meu ego também aprende mais coisas, né? Então o ego, ele está sempre se desenvolvendo. À medida que eu vou me desenvolvendo, o ego também, para quê? Para manter o controle. Ego é controle.
O ego está sempre mantendo o controle. Então, no ego, o ego me construiu, o ego me trouxe até aqui. Você acha que o meu ego vai querer liberar tudo? Nossa, descobri, agora eu vou deixar de ser isso. É a mesma coisa de você pedir para alguém que a vida inteira andou de bengala, a vida inteira andou de muleta, sem precisar muitas vezes, e você fala para ela agora, larga a muleta. Ela não sabe, ela sabe andar de muletas. Ela não sabe andar diferente, porque a muleta é um apoio, né? Vícios de direção, é bem simples, vícios de direção. Alguns vícios de direção é muito difícil tirar, porque você está tão acostumado a fazer daquela forma que você não sabe nem pensar. Aliás, você não pensa para fazer aquilo. E esse é o problema. Ah, beleza, descobri. Nossa, descobri lá atrás sobre meu pai, sobre minha mãe. N verdades, né? N coisas, N interpretações novas, N pontos de vista novos sobre aquela situação. Isso não significa que eu vou mudar. Significa agora eu tenho que ter esforço. Eu tenho que remar. Eu tenho que fazer o quê? Me dar conta do que está acontecendo. Me dar conta, né? Sim, as sensações de... eu chego muito perto, por exemplo, né, dessa relação desse menino, assim. Eu vou além, né? E a pessoa recua. Opa, é hora de eu parar. Porque a pessoa recua, eu faço o quê? Eu vou mais. E a pessoa só está se acuando e eu nem percebo disso. Opa, talvez eu tenha que recuar. Mas a minha mente não sabe recuar. Eu sei ir para frente, eu sei cuidar. Recua, deixa a pessoa se virar um pouco sozinha. Na mão de alguém que só quer cuidar, não dá. Alguém que tem um poder, né? Uma posição mais dura, acalmar, ficar mais calma, não consegue. Não consegue, porque parece que toda hora tem que ter controle. O ego busca muito controle. Abrir mão do controle muitas vezes é difícil. E por que eu controlo? Eu estou controlando o tempo inteiro porque tem que manter todo mundo próximo a mim para que ninguém vá embora. Abrir mão, deixar que as pessoas vão embora ou que as pessoas não façam aquilo que eu estou pedindo, para quem vive nesse ego de um pai crítico, por exemplo, que está tendo controle o tempo inteiro, é muito difícil. Então, aí é treino, né? Tipo, opa, respira, volta. E aí vem muito o que eu falo assim volta para casa. A dinâmica para mim da espiritualidade é a capacidade de eu voltar para casa e me olhar. O que está pegando aqui? A capacidade para mim da espiritualidade, né, quando a gente fala do autoconhecimento, é a capacidade que eu desenvolvo de olhar para o outro e compreender um pouco mais o outro. Compreender um pouco mais o que pode estar na mente dele. Por que ele se comporta dessa forma? Trazer a tal da empatia. Mas antes que eu faça isso, talvez seja mais importante eu olhar para dentro, voltar para casa. Por que isso me incomoda? Por que essa atitude da pessoa está me incomodando? Por que eu estou tentando controlar o tempo inteiro? E aí eu faço um jogo de compreensão para mim. Eu vou lá atrás e olhar, putz, tem a ver ainda com a minha lei pessoal, tem a ver ainda com uma história sobre papai e mamãe, com uma ideia de abandono sobre os meus irmãos, com uma ideia de poder, N coisas que estão aqui na minha mente, e eu preciso desarmar essa mente. E como é que eu desarmo a minha mente? Autocompaixão. É cuidar mais de mim. É me amar um pouco mais. É me compreender um pouco mais. Me aceitar um pouco mais, inclusive dentro das limitações que eu vivo. Isso é caminho, isso traz um equilíbrio. À medida que eu vou conseguindo me equilibrar nesse sentido, eu consigo me relacionar melhor com o outro, eu consigo entender onde é o meu limite, onde é o limite do outro e respeitar esses limites. Eu me respeito e respeito o próximo. O problema, e aí então, qual é a questão, né? Qual é o ponto? É sempre aqui. É aqui que eu resolvo. Ninguém tem a capacidade de resolver o outro. A gente quer, a gente tenta, mas eu não consigo resolver o outro, a gente não consegue mudar o outro. O único lugar que eu consigo mudar alguma coisa é aqui. O problema é que a gente nunca olhou para esse ponto de vista, a gente não foi treinado a voltar para casa e olhar para dentro. E para mim a espiritualidade, né, essa energia, essa inteligência, né, que eu falo, o QS, né, a inteligência espiritual, né, o quociente espiritual, ele tem muito essa capacidade de eu voltar para casa, né? A pergunta é, desculpa, só voltando aqui, a pergunta da espiritualidade é por quê? É porque isso me incomoda, porque eu sinto o que eu sinto, porque eu desejo isso aqui, porque eu quero isso aqui, porque eu me comporto dessa forma, é sempre o porquê de volta para casa.
Essa inteligência espiritual me coloca de volta para casa, né? Que para mim só tem a espiritualidade, para mim é igual a autoconhecimento. Eu volto para casa, eu fico mais em paz comigo, e quando eu fico mais em paz comigo, automaticamente eu fico mais em paz com o mundo. Eu fico mais. Então, a pergunta é: o que eu posso fazer, basicamente, né? Quais são as técnicas que eu posso aplicar? Talvez a única técnica que eu possa dizer aqui é: volta para casa e tenha mais autocompaixão com você. Tenha mais compreensão, tenha mais aceitação com o que você pode e com aquilo que você não pode executar nesse momento. E está tudo certo. E está tudo certo. Tenha mais compreensão e aceitação para tudo que aconteceu com o seu passado. Eu falo muito sobre perdão, né? Na espiritualidade a gente fala muito do perdão. É perdoar a minha história. É criar uma paz com a minha história. É ficar em paz com tudo aquilo que aconteceu comigo. Eu já relatei, já falei várias vezes aqui sobre os meus problemas que eu tive com meus irmãos, com meu pai, com a minha família. E é ficar em paz, porque naquele momento eu não sabia fazer diferente. Eu só sabia fazer daquele jeito. Baseado nas crenças que eu tinha, assim como meus pais e meus irmãos só sabiam fazer do jeito que eles sabiam. Então, querer que eles fossem diferentes é uma ideia infantil, né? É uma criação infantil, uma birra infantil. Eu querendo que eles fossem diferentes. Não, eles só sabem ser desse jeito. Eles sabiam ser dessa forma. Mas eles tinham que saber. Não sabiam. E eu trazer compreensão de que isso era o melhor que eles podiam dar. Assim como eu também, como eu reagia da forma que eu reagia, era o melhor que eu sabia fazer. Quando eu trago isso para hoje, para o meu adulto, né? E acho que essa é a questão da espiritualidade para mim, é eu lidar de uma forma adulto com aquilo que aconteceu e com aquilo que acontece hoje. Né? Isso para mim é amor. Não um amor infantil, mas um amor adulto, um amor de desapego, um amor de compreensão, de aceitação. Acho que é isso.